seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado. Ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu me chamo Neivaldo Zovico e este é o meu sinal diante a comunidade. Bem, agora venho apresentar a vocês o tema sobre acessibilidade para os surdos, o que é de extrema importância para as necessidades dos surdos e que vocês todos devem tomar conhecimento. Então, os locais na quais os surdos se dirigem, tal como um hospital, uma consulta médica, e eles precisam de uma comunicação, e eles não conseguem se comunicar com o médico, porque a maioria dos médicos não conhecem a Libras, a língua de sinais, e a maioria dos surdos não conseguem falar e muito menos ouvir. Então, não existe essa comunicação, e é por isso que muitos médicos não compreendem que os surdos estão sofrendo com essas limitações, e eu venho explicar o que é de grande importância para os surdos com a acessibilidade. A Constituição Federal diz que todos são tratados com igualdade perante a lei, não existindo distinção entre negros, japoneses, surdos, deficientes, intelectuais, entre todos são iguais. Então, deve de existir este respeito, porque isso diz a Constituição Federal. E isso deve ser em todo o território brasileiro, todos devem ter essa consciência de igualdade. Então, quando se criou a lei de acessibilidade, tem muitas pessoas que pensam que a acessibilidade é própria para deficientes físicos, mas na verdade não é somente a adequação aos deficientes físicos, é para todos, como surdos. Quais necessidades dos surdos? É a comunicação em língua de sinais e visual. Eles precisam dessa acessibilidade. O deficiente visual, ele precisa de caminhos trilhados com pisos táteis. O cadeirante físico precisa de, por exemplo, banheiros adaptados. Isso é o que a lei de acessibilidade diz para todos. Não é somente uma acessibilidade para deficientes físicos, e sim para todas as deficiências que são diversos tipos de acessibilidade. E nós devemos compreender as singularidades desses direitos entre os deficientes. Então, aqui no Brasil,
nós temos muitos grupos de deficientes, na quais são diversos. O primeiro tipo de deficientes que temos são os deficientes visuais. Em segundo lugar, encontramos os deficientes com dificuldades motoras, mobilidades reduzidas. Em terceiro lugar, temos os grupos de surdos. Vocês não sabiam? Vocês não percebem os surdos na sociedade. Isso vai depender muito de onde vocês se encontram, esses surdos. Porque a pessoa com deficiência auditiva, quando você a vê na sociedade, ela parece como uma pessoa comum. Mas, na verdade, essa deficiência se encontra no ouvido, na qual ela não demonstra nenhuma defeituosidade física. Então, qualquer dúvida que você tenha com essa pessoa, você comece a falar ao lado dessa pessoa e você vai ver que, na verdade, ela não está te escutando. No ponto de ônibus, se você encontra um deficiente auditivo e você começa a falar ao lado dele, ele começa a te ignorar e você fala, essa pessoa é mal educada, mas na verdade ela é simplesmente surda e não está te ouvindo. E você percebe ao começar a falar ao lado dessa pessoa e aí sim você identifica que ela é um deficiente auditivo. Isso quando eu falo que ela não está usando uma prótese, como aparelhos auditivos ou implantes cocleares, ela não te escuta. Então é importante a gente observar, né, essas diferenças entre as pessoas. Para chamá-la não adianta gritá-la, temos que tocá-la no braço, para que ele sinta que tem alguém chamando e ele vai te olhar. Não adianta a gente gritar com a pessoa surda, porque ela não vai te ouvir. Às vezes no ônibus, a pessoa está ali, né, o surdo está ali segurando, a pessoa às vezes fala assim, dá licença, eu quero passar, dá licença, eu quero passar. E o surdo fica ali, sem escutar aquele que a pessoa quer passar. E às vezes as pessoas acham que aquela pessoa é mal educada. Mas na verdade não é nada disso, é porque é um surdo que está ali, ocupando aquele espaço dentro do ônibus. Porque não tem nenhuma identificação como uma prótese no ouvido, por exemplo. Então é importante que essas pessoas sejam tocadas para que percebam ao olhar que tem alguém querendo passar por ali. E aí sim isso é possível. No Brasil, na verdade, toda uma comunidade, temos 9.700.000 pessoas com deficiências auditivas. Deficiência auditiva num geral. Dentro dessas pessoas, tem pessoas com dificuldades de comunicação, na verdade, são 2.200.000. Essas pessoas são surdas com dificuldade de comunicação. 7.500.000 pessoas são pessoas com a redução ou perda de audição, com implante coclear e conseguem se comunicar. 2.200.000 pessoas não escutam absolutamente nada, não conseguem fazer leitura labial, nada, somente se comunicam através da língua de sinais. Então é importante que a gente respeite a individualidade dessas pessoas surdas. Existem outras pessoas que conseguem se comunicar através da oralização, falam bem, usam aparelhos, fazem a leitura labial, escutam bem, mas nós precisamos respeitar esses indivíduos que têm a dificuldade de se comunicar através de outros recursos e somente através da língua de sinais. Bom, agora eu venho falar sobre a diferença que existem, né, que nós sempre falamos do deficiente auditivo e do ser surdo. O deficiente auditivo normalmente ele nasce ouvinte e aí, de repente, no meio do percurso, ele perde essa audição e ele acaba ficando surdo. E aí ele acaba acostumado já com aquela audição, ele precisa ter esse recurso de volta. E aí ele vem a fazer algum implante ou uso de prótese, na qual ele obtém esse recurso de audição novamente e ele é considerado como deficiente auditivo. Já uma criança que nasce surda e ele nunca ouviu, mesmo que coloque o aparelho ou um implante coclear, tudo aquilo incomoda ele não aceita aquele tipo de recurso, porque ele é, na verdade, um ser surdo, ele não quer ouvir nenhum tipo de sons. Ele é considerado surdo e o deficiente auditivo, ele quer ouvir uma música, ele quer ouvir o telefone, ele quer ouvir a televisão, ele quer ouvir todos os tipos de sons. Já o ser surdo, ele não tem a importância de ouvir.
O surdo, ele só quer ter o entendimento do que as pessoas estão falando, eles querem se comunicar através da língua de sinais, ele quer a televisão com legenda, ele não se preocupa com o que as pessoas estão falando através da oralidade. Eles se preocupam o quê? Com a visualização através de uma campanha sonora, de uma campanha visual, já diferente do deficiente auditivo que quer se comunicar através dos sons. Então é um mundo visual, o surdo é somente comunicação visual, diferente de que ele não quer ouvir absolutamente nada, diferente do deficiente auditivo. Os grupos de comunicação entre todos, que eles todos precisam, né, do deficiente auditivo, e diferente da dificuldade das pessoas de fala, pessoas que tenham a perda auditiva, língua de sinais, surdos oralizados, todos esses tipos de pessoas, na verdade, estão dentro de um grupo de deficientes auditivos. O Estado, quando faz uma pesquisa diante dessa comunidade toda, então a gente vê que tem vários segmentos, então cada um com sua individualidade, então tem a sua individualidade diferente, não é um grupo único, é algo singular e não único. Então a identidade dos indivíduos estão dentro de toda uma comunidade. Tempo atrás, isso em 1988, saiu uma publicação num jornal dizendo que os surdos não podiam, na verdade, antigamente não se podia falar nada, né? Era ditadura, então assim, os surdos eram como se as pessoas eram mudas. Então o surdo ele não poderia ter direito a nada, não poderia falar, não tinha direito nem a falar na justiça porque nós éramos mudos. Então, mas na verdade, qualquer pessoa, toda pessoa tem o direito de defesa, tem o direito de protestar, de ir às ruas, direitos a protestar. A pessoa tem um direito. As pessoas falam que o surdo é mudo, ele não tem o direito de protestar. Como isso? Nós não somos animais, nós somos humanos. E nós temos que ter o direito ao respeito. Lembra que a Constituição Federal que diz que todos somos iguais e temos o direito ao respeito? Então, os surdos já veio sofrendo há muito tempo, com muitos anos de luta, e aí nós conseguimos ser tratados com igualdade. Isso porque é a falta, na verdade, de acessibilidade. Se não tiver acessibilidade para os surdos, então muitos surdos vão continuar sofrendo por todo o nosso país. No ano de 1880, desde 1880 até 2002, neste período, o uso de língua de sinais ele era proibido. Por quê? Anteriormente, a língua de sinais ela era utilizada como um apoio à comunicação aos surdos. Tiveram escolas, na qual algumas escolas utilizavam a língua de sinais para o desenvolvimento dos surdos. Mas, a partir de 1880, isso foi proibido entre os surdos. Durante um bom tempo, porque as pessoas achavam que existiam outras metodologias, como a fala, por exemplo, para ajudar o desenvolvimento desses surdos. E aí os surdos vieram treinando, aprendendo a falar, tentando aprender a falar, mas isso não foi verdadeiramente eficiente. Alguns surdos conseguiam, outros não. E aí em 2002, conforme veio a Lei de Libras, foi uma liberdade para os surdos, um respeito a todos esses surdos como liberdade de expressão. Então, por isso, o governo, quando criou a Lei de Libras, respeitando a nossa vontade, os nossos direitos, porque nós queremos falar e se expressar através da língua de sinais. E então, é por isso que quando se criou o reconhecimento da Libras, na qual a gente se comunica através da língua de sinais, que é própria uma língua dos surdos, com essa lei 10.436 do ano de 2002, essa lei mostra para todas as sociedades, para toda a sociedade brasileira, o respeito ao indivíduo surdo, na qual a gente tem o direito de se comunicar na nossa língua, que é a língua brasileira de sinais. Porque onde não tiver a língua,
A gente tem o direito de passar informação, de receber informação em qualquer local público. Então a lei exige que a sociedade brasileira respeite a nossa língua, respeite a língua dos surdos, que é a língua brasileira de sinais. Então a Libras é diferente de uma língua oral, porque o surdo, ele não ouve e ele se comunica através da Libras. A Libras, ela não se dá por uma língua oral, auditiva, e sim por uma língua espaço-visual. Então, por isso que os surdos, eles têm essa língua através de espaço visual. Nós não ouvimos absolutamente nada. Então, é importante que vocês entendam o que é a língua de sinais, que é diferente de uma língua oral. É um canal de comunicação visual que é diferente de um canal de comunicação oral, auditivo. Bom, como vocês puderam observar, eu me chamo Neivaldo, né? Eu venho utilizando a datilologia. E a datilologia, na verdade, é um empréstimo linguístico que nós utilizamos para se referir a nomes próprios, tais como no meu nome, nome de ruas. E, na verdade, a língua de sinais não é baseada ao alfabeto. O alfabeto somente para nomes específicos que nós utilizamos, tal como endereço, entre outros. O sinal, por exemplo, este sinal, certo, este é o sinal. Este sinal, com essa mesma configuração, se eu utilizar aqui no peito, significa policial. Então, a polícia é um sinal. Então, cada sinal, essa mesma configuração, ela tem um significado diferente dependendo do local. Aqui, certo. Se eu utilizar aqui, polícia. Então, é por isso que a língua de sinais, ela tem como se fosse fonemas e fonemas diferentes da língua oral. E a língua de sinais, ela também tem sinais diferenciados dependendo do uso no espaço. Então, tem muitos sinais diferentes quando nós utilizamos. Os significados mudam conforme mudamos o movimento. Temos outro sinal, como por exemplo, vejam esse sinal. Esse sinal é de casa. Casa, escola. Então, se eu falar casa, este é escola. Ou se eu utilizar deste sinal, significa igreja. Casa, cruz é igreja. Casa, estudar, escola. Casa, cruz, igreja. Esses são sinais diferenciados também. A língua de sinais, ela tem uma estrutura diferente da língua portuguesa. Por exemplo, se você observar a frase, eu gosto de você. Na língua de sinais, eu gosto de você. Outra frase, eu vou para casa. Eu ir casa. Então, a língua de sinais, ela é meio que resumida e ela também está dentro de expressão corpo-facial. Quando a pessoa está cansada, ela se expressa, eu vou para casa. A outra, eu vou para casa. Então, a intensidade, você observa que hoje é sexta-feira, último dia da semana, eu vou para casa. Já bem animada. O outro fala, eu vou para casa. Quando ela se expressa que está cansada. Então, a expressão, ela é muito importante, que ela faz parte dentro da gramática da língua de sinais. A expressão é muito importante dentro da língua de sinais. Outros exemplos de verbos, por exemplo. Tomar. O verbo tomar. Temos vários sentidos para esse verbo, mas o surdo, ele pensa que o tomar seria somente para tomar água, tomar um café, tomar uma Coca-Cola, assim como sabemos. Mas tem surdos que às vezes ficam com uma dúvida, de, por exemplo, quando o tomar está dentro de um outro contexto numa frase. Eu tomo o ônibus.
O surdo ficaria confuso de como seria esse tomar o ônibus. O ônibus vai entrar dentro da minha boca? Como que ficaria? O surdo ele não conhece esse tomar em outros sentidos dentro de um contexto de frase. Tomar a chuva. Como é que vai tomar uma chuva? A chuva dentro da boca? É por isso que os surdos ficam confusos com dentro da cultura, confusos com essa cultura dentro da língua portuguesa. A língua portuguesa, a palavra, dentro de um contexto, ela tem vários significados. E aí, dentro da língua de sinais, ela precisa ser traduzida de formas diferenciadas para que o surdo tenha entendimento. Um outro significado de expressões idiomáticas, como, por exemplo, o surdo fala assim: ah, esse cara é mala sem alça. O surdo vai falar mala sem alça. Tudo bem. Mas qual o significado dessa expressão idiomática? Os surdos sabem que quando fala desse cara de mala sem alça, já sabe o que significa. O surdo pensa que é uma mala que realmente não tem uma alça. Mas qual é esse significado de expressão? Os ouvintes racham o bico, sabem que aquele cara que é uma mala sem alça, para eles tem um outro significado. O surdo ele não conhece o significado real, porque é como se fosse realmente uma pessoa muito chata. Esse é o significado da expressão idiomática. Tirar água do joelho. O surdo também não entende. Tirar água do joelho, vai achar que o cara tem um problema no joelho, pensa que tem que fazer uma cirurgia dentro do hospital. Mas na verdade tem um outro significado, que é ir ao banheiro. Então, por isso que é importante explicar claramente para os surdos essas diferenças culturais, para que não haja uma comunicação interrompida entre ouvintes e surdos, para que os surdos acabam não tendo essa interrupção de entendimento, porque os ouvintes estão acostumados, habituados a essas comunicações, porque faz parte da cultura ouvinte e não faz parte da cultura dos surdos. Os surdos utilizam-se da língua de sinais, que é própria, natural, e isso ajuda e desenvolve a capacidade de entendimento dos surdos. Se os surdos não utilizarem a língua de sinais, o convívio desse ser fica limitado dentro do seu lar, ele não consegue ter um desenvolvimento e aí ele pode ter um aprendizado retardado. E já quando ele consegue conviver com outras pessoas e obtém as trocas de experiências, ele consegue ter esse desenvolvimento, o que é de grande importância para esse indivíduo. Então, é importante nós respeitarmos que ele tem um desenvolvimento natural através da sua língua, para que ele consiga alcançar esse aprendizado com igualdade entre todos nós na sociedade. Numa comunidade de surdos, existem a cultura surda. Vocês acham que é estranho, mas existe a cultura surda. Existem os costumes de surdos, porque nós nos encontramos com nossos amigos surdos, comunicamos através da língua de sinais, que isso faz parte da cultura surda. Assim como chamar um surdo através do toque no ombro, a campainha de casa, que é através de uma lâmpada visual e não de uma lâmpada sonora. A igreja, quando os surdos fazem a missa, é através da língua de sinais, o hino é através da língua de sinais. Tudo isso está incluído na cultura visual, é através de uma língua visual. A construção dessa identidade do surdo é feita através de uma aquisição cultural de uma outra língua, de um outro surdo, através da língua de sinais. Então, dentro das escolas, é importante que tenham os intérpretes, a presença do intérprete, porque às vezes o professor ele não conhece a língua de sinais e não sabe, e com a utilização do intérprete em sala de aula, ele consegue passar, o intérprete conhece a cultura e ele vem fazer
tradução e a transmissão das aulas para este aluno dentro das escolas. E aí o aluno ele tem uma compreensão maior e consegue fazer as lições. E aí evitar que esse professor comece só a ensinar para os ouvintes e deixar aquele aluno excluído e deixando ele para depois ensinar esse aluno surdo. Então é importante que dentro das escolas tenha-se sempre a presença do intérprete para que ele seja incluído, ou então professores que conheçam a língua de sinais para ensinar esses alunos. Os surdos são capazes de estudar em uma faculdade com a presença de um intérprete. Se não tiver um intérprete, ele não consegue fazer o acompanhamento das aulas, porque as faculdades, os professores passam muitas informações importantes e eles acabam perdendo. Então, no Brasil, nós temos muitos intérpretes atuando, principalmente nas faculdades, e os surdos vêm conseguindo as certificações, as suas graduações, devido a esses profissionais estarem atuando nessas faculdades, em cursos diversos, e os surdos estão trabalhando, conseguindo seus espaços, conseguindo ser profissionais. Bom, com a tecnologia, a comunicação vem avançando também em diversas áreas. A televisão com legenda, diversas áreas. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. A televisão com janela de intérprete, que também é de muita importância, porque o surdo vai ver, por exemplo, o que a presidente está dizendo, algo político, informações para o que todos têm direito a ter entendimento. É o horário político brasileiro, porque nós somos cidadãos. Temos direito a saber as informações do nosso país. E as informações é importante, principalmente agora, numa época de eleição, para saber o que nós vamos fazer com o nosso voto. Se não houver essas informações, como nós vamos entender o que as pessoas estão falando, não é mesmo? Então é preciso ter esse respeito a nós. Um local municipal precisa ter, por exemplo, lá na prefeitura, deve haver um intérprete, porque quando um surdo vai até lá, ele precisa ter um intérprete para que a gente consiga as informações, ser atendido com qualidade, porque às vezes um funcionário ele tem um curso, mas ele não tem um contato constante com a língua e fica às vezes no esquecimento e não consegue fazer uma tradução. E às vezes o surdo ele vai até esses postos de atendimento e não saem de lá satisfeitos por conta da falta de acessibilidade. Os médicos deveriam de ter um atendimento por videochamadas, na qual teriam uma comunicação, uma triangulação com uma central de intérpretes, por exemplo, para que pudessem passar essas informações pelas enfermidades que os surdos passam, sem ter a dependência de um familiar ou de um amigo, de um pai, de uma mãe, sempre para ir para uma consulta médica ou um atendimento necessário de um hospital, de um médico. Isso é muito importante para a saúde, né, de um cidadão brasileiro surdo. Ou às vezes um surdo ele quer fazer uma ligação para uma empresa, ou até marcar uma consulta médica, ou comprar uma pizza, e às vezes ele não tem acesso ao telefone, né, porque ele não escuta. E aí se ele fizer fazer uma ligação por videochamada, ele tem, né, uma central de tradução na qual ele consegue falar na língua dele, e essa central faria essa ligação por ele, para que essa pessoa consiga fazer uma compra, fazer uma ligação com facilidade. Porque a grande maioria dos surdos tem muita dificuldade de utilizar a língua portuguesa e eles querem ser atendidos na sua língua de sinais. Aqui no Brasil, isso já vem crescendo com o uso de videoconferências, atendimento, que é a tecnologia de comunicação mais utilizada pelos surdos. O telefone para os surdos, que era um modelo já que está em extinção, na verdade, porque antigamente, quando não se tinha internet, não se tinha esse tipo de tecnologia, os surdos utilizavam mais o telefone para os surdos, que era próprio de via telefonia. Mas agora, com a chegada da internet, os surdos eles acabam deixando isso de lado, já está em extinção. E os surdos vêm utilizando mais a internet, porque tem e-mail, tem chat, tem bate-papo, tem todos os tipos de comunicação. E a telefone já não está sendo mais utilizado. O problema é que os locais
de atendimento acham que isso ainda é de grande importância para os surdos, mas isso não tem nem mais loja que vende, né, esse tipo de aparelho. Somente algumas empresas colocam esses telefones e acham que os surdos vão poder ligar. E não vão ligar. Não vão receber nenhum tipo de chamada. Tem locais que têm esses telefones, até mesmo locais públicos, e que as pessoas nem utilizam, ficam lá abandonados. Não é funcional. Não é uma comunicação eficaz para os surdos. Isso já está em extinção. É uma tecnologia que já foi ultrapassada. Então é muito importante que vocês conheçam o que é que os surdos estão utilizando como comunicação atualmente. Temos os celulares, temos o WhatsApp, de mensagens, temos SMS como mensagem, todos os tipos de tecnologia que são facilitadoras e desenvolvidas atualmente própria para atendimento ao surdo. No aparelho celulares temos também videochamadas, na qual também os surdos vêm utilizando como meio de comunicação. Porque a tecnologia de hoje, atualizada, já vem mudando a vida dos surdos para a comunicação. E isso deve ser compreendido pela sociedade. O aparelho celular tem como ajudar até alguns, na verdade tem alguns softwares desenvolvidos para ser intérpretes, tradutores, mas na verdade eles não substituem um trabalho de tradução. É feito umas traduções meio seguindo a língua portuguesa e não seguem como um trabalho de tradutores profissionais que são humanos, porque os tradutores eles conhecem a cultura da língua portuguesa e da cultura da Libras, da cultura do surdo. Então eles fazem a tradução diferenciada de um avatar, para que os surdos compreendam claramente a mensagem. Já esses tradutores de softwares, esses avatares, às vezes ele não consegue traduzir o significado dependendo do contexto de uma frase. Eles só recebem a frase e fazem aquela transformação para a língua de sinais, às vezes sem sentido, que os surdos não conseguem compreender com clareza. Então aquilo funciona como, por exemplo, como um dicionário, para entender um sinal, para aprender um significado de alguma palavra, mas não para fazer um serviço de tradução real, porque a estrutura, como eu expliquei anteriormente, da Libras para a língua portuguesa é muito diferente. Então, por isso que eu acho importante passar essa informação para vocês que vocês entendam que, às vezes, esses softwares, esses avatares, não são funcionais como um intérprete de uma videochamada, de alguns outros programas, de algumas outras centrais de tradução que funcionam com eficiência e eficácia. Então, com uma pesquisa que eu venho fazendo para saber com que os surdos preferem se comunicar, em primeiro lugar vem o SMS, em segundo lugar o chat via internet, em terceiro lugar vem a videochamada, que eles comunicam em Libras. Então esses três são de suma importância para que os surdos consigam se comunicar. Os telefones para os surdos, aquele TS, pouquíssimos usam. Poucos usam. É restrito. A maioria prefere o uso dos celulares por SMS. E isso deve ser respeitado por toda a comunidade. E o Brasil, eles ainda vêm lentamente fazendo essas mudanças. Então isso tem que ser com mais agilidade. Saber em que locais isso tem que ser mudado. Os telefones para os surdos, a grande maioria, na verdade, a maioria dos surdos, eles nem possuem mais esse tipo de telefone em casa. Essa pesquisa foi realizada em 2010. Já tem aproximadamente 4 anos, e isso é importante vocês terem entendimento qual é a comunicação eficaz para os surdos. Atualmente, o que os surdos mais precisam urgentemente de uma comunicação é o SMS de atendimento emergencial para bombeiros, policiais, o que ainda a gente não tem. Nós estamos aguardando já há muito tempo, porque em caso de emergência, de um assalto,
e a gente precisa avisar a polícia, a gente não tem esse tipo de atendimento. No caso de um acidente de carro, chamar uma ambulância, um bombeiro, a gente não tem esse tipo de atendimento. Então a gente vem sofrendo ainda com essas limitações, essas barreiras de comunicação. E a gente tem que ter o respeito à nossa comunicação. Se a gente precisa ligar para algum 0800 ou serviço de atendimento ao consumidor, no saque, com problema de uma compra de um produto com defeito, ou entre várias coisas como consumidor, a gente não consegue fazer nenhum tipo de comunicação. E às vezes a gente acaba desistindo até dessas reclamações ou compras. Então precisam criar saques direcionados com tecnologias de comunicação aos surdos para que a gente consiga fazer nossas reclamações por chat, ou SMS, ou videochamadas. Isso é de suma importância, porque os surdos são consumidores e têm o direito de fazer as suas ligações ao saque ou suas reclamações. Assim, se eles não consumissem, como é que vocês fariam? E isso não é direito. Então, a palavra surdo é o correto que vocês se direcionam a nós. Algumas pessoas falam, o surdo mudo, né? Então, surdo mudo não faz parte da nossa comunidade, e muito menos mudinho, tá? Mudinho não é um respeito. Ao nosso respeito, sim, é o surdo ou deficiente auditivo. Algumas pessoas pensam, surdo é uma palavra feia, a gente vai estar ridicularizando, mas não, eu sou surdo com orgulho. Então, mudinho ou mudo, isso sim é uma ofensa e uma falta de respeito. Bom, agora o que é muito importante que vocês tenham a consciência aí, não só de cumprir com as leis, as obrigatoriedades legais, e sim respeitar a comunicação, melhorar e quebrar essas barreiras que aí vêm para comunicação entre os surdos. Não só cumprir com as legalidades, com as exigências legais, e sim ter a consciência e o respeito dos indivíduos surdos. Finalizando, eu agradeço muito a todos por vocês assistirem a minha palestra online. Se você tiver interesse, pode me mandar um e-mail. Aqui vou mostrar aqui no final todo o meu contato, todos os meus contatos. Em caso de dúvidas, tudo que você precisarem, eu esclarecerei. Muito obrigado. Olá. Bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.